Rafael estava tão nervoso e ansioso que ele quase não conseguia respirar. Ele olhou em volta da pequena igreja e viu que todos os olhares estavam nele, esperando com expectativa para ver a mulher misteriosa que estava prestes a casar com ele. Quando o organista começou a tocar o hino nupcial, Rafael se virou para receber a noiva. O padre Chico, o religioso da vila, sentiu que algo estava errado e decidiu levantar o véu da noiva, revelando um lado aterrorizante que trouxe a revelação de sua verdadeira identidade. A vila em Ascensão ficou transformada com a notícia da cerimônia de casamento. As pessoas começaram a conversar e a comentar sobre a noiva Emily Stephanie e sua identidade misteriosa, alimentando o interesse de cada morador. As ruas estreitas ganharam uma nova vida com o balanço e a agitação de curiosidade, como um vento repentino soprando pela cidade. No centro da capela, o padre Chico se ergueu com uma presença autoritária, mas gentil. Seu olhar cruzou o cenário, engolfando a multidão que se reunira para comemorar o casamento. A noiva, Emily, era uma figura misteriosa que mantinha sua identidade escondida sob um véu de mistério. Ela tinha aparecido em Ascensão apenas poucos meses atrás, e desde então tinha mantido a maior parte de sua vida fora dos holofotes. A identidade enigmática de Emily criou uma sensação de suspeita e intriga entre os aldeões. Por que ela mantinha seu rosto escondido? O que ela estava tentando esconder? Todas estas perguntas permaneciam sem respostas. Ainda assim, Emily se tornou o centro da atenção na vila, tornando-se um dos principais assuntos de conversa. O véu, enquanto uma simples prenda, se tornou um objeto de fascinação para os aldeões. Era como se ele fosse uma vedação, mantendo todos na escuridão, deixando-os curiosos sobre o que se escondia por trás de sua capa nebulosa. A vila vibrou com as especulações e a expectativa para o grande dia. Emily tinha tornado-se um símbolo, representando o mistério e as possibilidades do desconhecido. Os aldeões, em sua insaciável busca pela verdade, tentaram descobrir mais sobre ela, mas mesmo quando o dia do casamento se aproximou, o mistério da noiva permaneceu inabalável. O noivo, um homem solitário chamado Rafael, parecia tranquilo com a condição de Emily. O mistério em torno dela o fascinava, e ele parecia cativado pela atenção dos aldeões. No dia do casamento, a excitação era tão pesada que parecia impregnar o ar. A atenção ficou focada na figura de Emily, cujo rosto continuava oculto, enquanto os aldeões aguardavam ansiosamente pela revelação. Em seu véu, ela parecia incólume à tempestade de emoções formada pela curiosidade e a excitação que reinavam na congregação. Com cada palavra do padre Chico, o mistério crescia, fazendo com que os corações dos aldeões pulsassem mais rápido. O véu de Emily ainda estava intacto, escondendo sua identidade em meio aos murmúrios e olhares intensos dos aldeões. A solitária figura de Rafael era reconhecida por todos na vila. Sua caligrafia muda e seu isolamento tinham-no marcado como alguém indiferente ao mundo a seu redor, um homem que buscava conforto na solitude. Mas ainda que fosse um mistério para os demais, ele tinha seu próprio mundo, cultivado com poucas palavras e muitas horas de solitude. Rafael, o homem que tinha cultivado o isolamento como uma armadilha, subitamente se tornara o alvo dos pensamentos e conversas em volta da vila. Os aldeões se questionavam sobre o que poderia ter mudado na vida de Rafael para levá-lo a se casar. Seria ele realmente capaz de deixar a solidão para trás? O véu de Emily era, em si mesmo, um símbolo do mistério. Este manto era a personificação de todas as especulações e preocupações da vila, onde alguns viam simplicidade, outros viram escondidas, com muitos perguntando quais eram as razões por trás desse estilo de vida exótico. A curiosidade das pessoas tornou-se tão palpável como o ar que elas respiravam. O manto da noiva era o centro do mistério, um romance que se tornara um espetáculo para os moradores da vila. Cada pessoa lutava com seus próprios pensamentos e suposições, todos ansiosos para compreender o que realmente acontecia por trás do véu. A multidão de pessoas se reuniram na capela, repleta de conversas sussurradas e corações pulsando. O padre Chico tomou a dianteira da festa, conduzindo a cerimônia com o seu calmo e experiente toque, enquanto os aldeões seguiam com a mesma agonia de crianças em Natal. A atmosfera da vila muda como o vento quando a cerimônia chegou aos seus pináculos. As preocupações da multidão e as especulações silenciosas se evapora como a brisa, fazendo com que a vila se sentisse
como um escaninho cozido ao toque da harmonia. A multidão de aldeões estava dividida entre o entusiasmo da ocasião e a inquietação sobre o mistério que pairava sobre a noiva. O padre Chico, em seu domínio sobre a cerimônia, fazia o possível para acalmar os nervos e aliviar as mentes dos habitantes da vila, mas ainda assim havia um certo fogo de curiosidade que queimava em cada um deles. O olhar de Emily, cheio de mistério e expressivo, parecia revelar mais sobre ela do que qualquer palavra jamais poderia fazer, o que poderia haver nesses olhos escuros que teria segurado o homem tão apegado à solidão na sua gravidade. Era como se uma força invisível se apoderasse de todos e os fez especular sobre o que poderiam ser os motivos de Rafael. O pai e a mãe de Rafael, com seus corpos enrugados pelos anos e pelas experiências da vida, encontraram-se num lugar desconhecido. O filho que tinham criado com tanto amor e carinho parecia estar trocando seu caminho, atraindo as preocupações para eles. Os pais de Rafael, em sua delicada balança entre apoio e confiança, tentaram demonstrar sua aprovação. Enquanto sua própria inquietação jazia em segundo plano, eles optaram por ocultar suas preocupações e dúvidas por trás de um rosto radiante, querendo apenas a felicidade e o sucesso do seu filho. A última vestígio do sol do dia começou a desaparecer na distância, como a pausa antes da tempestade. A vila estava embora festiva, mas a curiosidade e a apreensão ainda fluíam em seus caminhos como pequenos canais de água. Um suspiro de relívio se dissipou pelo ar, como se o corpo da vila tivesse sido libertado de uma ligação. Eles tinham decidido desfrutar do dia, deixando que os mistérios se mantivessem em seu próprio lugar. O amor, depois de tudo, não precisava de todas as respostas logo de cara. Com as suaves notas das sinos, tocando como um contador regressivo para o início do resto da vida, as mentes dos aldeões foram transportadas em direção à capela. A vila se moveu em harmonia, como um único organismo com muitos cérebros. O mistério de Emily era apenas uma peça do quebra-cabeça da vida e todos estavam ansiosos para assistir à solução. Com os rostos iluminados por uma mistura de expectativa e tensão, os aldeões se aprestaram para o momento crítico da união. Emily, em seu manto branco e misterioso, parecia casar com a noite escura que se criava ao redor da capela, quase como uma personificação da escuridão e do mistério que ela projetava sobre o mundo. Com a cerimônia em pleno andamento, o pai Chico foi abençoando o casal. Sua voz era forte e segura, mas o ressentimento e os sinais maléficos que estavam na cabeça do pai Chico se tornaram quase palpáveis. Ele estava gritando contra seus próprios medos, tentando desenterrar a razão que assombrara seu coração. O silêncio era grosso como a treva, e a voz de Emily parecia ecoar através da igreja como uma sobrancelha sinistra e inesperada. Os sussurros inquietos se espalharam pelo público como uma infecção, deixando a aura da noiva como a única coisa consciente naquele momento misterioso e assustador. A face que encontrou por trás do manto era mais do que qualquer um dos aldeões poderiam ter imaginado, e mais além do que Padre Chico poderia suportar. Os lábios de Emily aparentavam estar em ricto, enquanto sua pele branca e macilenta fazia parecer como se ela estivesse morta durante anos. A cena macabra do rosto pálido e fantasmal de Emily foi revelada. Seus olhos escuros e brilhantes, o rosto sua pele pálida e seus dentes afiados criaram uma combinação arrepiante. O Padre Chico deu um passo atrás, enquanto o seu coração batia contra seu peito, enquanto a capela foi imergida em um caos de gritos e orações. Emily, a monstruosa bruxa, era um terror sem precedentes. Os gritos e as pedras pela capela eram como pedra das almas esmagadas em busca de um santuário. O Padre Chico, agora preso em um momento paralisado de medo e perplexidade, viu como a jornada que começou com a alegria se transformava rapidamente num caos de pesadelo e descrença. Na hora mais crucial, Padre Chico encontrou força em sua devoção e resolução. Em sua fé, ele continuou firme, não se deixando abalar pelo horror que se havia revelado. O manto de Emily caiu, apresentando-se uma visão tão assustadora que os espíritos dos congregantes se despedaçaram, caindo no caos. O rosário de caos que se espalhava pela capela era como um poço de sangue fervente. Os corpos azuis e brancos corriam para sair e fugir das escuras garras de Emily, que permanecia em pé como a personificação de uma tempestade de medo. A oração era como uma última linha de defesa para os corações esmagados da vila.
Entre a bagunça e o horror que se desenrolava diante deles, a palavra ainda era o único amparo deles. O padre Chico, seu coração acelerado, tentava estabelecer calma e ordem entre a sua fé e sua ameaça. Um segundo momento de paz foi conseguido, como um ocaso lento, calmando a tormenta de caos. "Não temam, minhas crianças!" ressoou na voz cheia de autoridade do padre. No meio do medo e caos, ele se colocou como a última palavra sobre a turbulência e confusão que suas palavras soltaram. Os moradores que se sentiam vulneráveis se agarraram às suas palavras, ressoando aos 4 cantos da capela. Seus cílios pesados de preocupação começavam a baixar enquanto eram sacudidos pelo sossego de suas palavras. Cada palavra uma corrente, sua voz um reflexo de confiança e poder que começava a puxar eles para fora da escuridão. Ao passar de gritos para a unidade de oração, a última oposição ao medo e ao terror começou a ser construída. O poder dos rezantes crescia como uma planta-árvore se subindo, formando uma muralha contra o caos. Enquanto as palavras de Pai Chico eram empregadas como armas poderosas, ele encarou Emily como um combateiro, os olhos fixos na sua face assustadora. Sua voz era calma e fria, como uma barreira escudo contra a maldade da bruxa. A confiança no que ele estava dizendo foi a maior arma dele contra a terror que tinha invadido a capela. O espírito de Padre Chico venceu sobre o medo, a dor e o caos, criando uma barreira divina entre seus fiéis e a bruxa. Ele permanecia firme e imutável como um símbolo da resistência da fé. Sua voz ecoava em volta da igreja, lembrando aos aldeões de sua comunidade e de sua força conjunta. Ela recuou como uma cobra que era batida por uma vara. Cada gota de água sagrada estalou como chamas brancas contra a pele frágil e corrupta de Emily. A congregação, com os olhos fixados na guerra contra a força demoníaca, rezava em união com o padre, deitando o velo da desesperança de suas almas para revelar um amor e um respeito como ouro. Como se o próprio inferno tivesse se aberto sob seus pés, Emily se recuperou de seu ataque divino com uma ira mítica, sua voz ecoando pelas paredes sagradas com o raio relâmpago do terror. Mas Padre Chico não fugiu nem se acovardou, mantendo-se firme como uma pilar de fé e coragem. E o frágil santo, a voz de Emily ressonou como uma faca afiada, o corte profundo de cada palavra desvendando um plano horrendo. Cada palavra era um veneno, colocando uma tremor de medo em cada pessoa que ouvia. A família de Rafael cambaleava de dor quando sua fé virou a seu lado, enquanto a chama de indignação crescia no peito de cada um presente. O poder do padre crescia a cada palavra proferida e cada nó da oração. Ele era uma espada brilhante, segurando o estrondo do mal em uma barreira da luz divina. Com sua cabeça encoberta e suas mãos erguidas, ele encarou a tremenda Emily com ainda mais força, a sua fé se unindo com a força de todos os que rezavam ao seu redor. O exército de orações gerou uma vibe potencialmente letal, sua música ensaiando o mesmo crescendo que a certeza de seu poder. Cada rugido e gemido que vinha da garganta de Emily era refutado por uma oração após outra, sua raiva se transformando em uma faísca impotente diante da santidade do Padre Chico e de sua congregação. A espessura da noite fez surgir o fantasma do mal do edifício sagrado. Como uma chama que é sofregamente apagada, Emily desapareceu na distância. A multidão se curvou, exausta e aliviada ao mesmo tempo, e muitas lágrimas ficaram penduradas nos rostos das mulheres. Seus joelhos cederam, como se o peso de seu sofrimento tivesse sido tirado de suas costas. Cada olhar se transformou em um sorriso trêmulo, e cada mão se apertou um no outro em um gesto de agradecimento e amor. Como uma paz profunda se instalava, os momentos de agitação pareciam ter sido esquecidos. O Padre Chico encarou sua congregação com um olhar que refletia seu profundo amor por eles. A multidão se dispersou no frio da noite, seus pés agora mais leves e mais determinados, e seus corações cheios de um senso renovado de paz e sossego. Como uma ilha de luz em uma maré de escuridão, estes moradores, lutadores e fiéis se levantaram para enfrentar o mal. Aos poucos, de uma casa para outra, a cidade começou a brilhar de novo com a esperança e o amor renovado. Incrível! A história é uma prova viva da grandeza da fé e da resiliência humana contra o mal. Espero que este conto inspire seus leitores a se reunirem como uma comunidade e enfrentarem os seus próprios desafios com força e coragem. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham aproveitado esse vídeo.
Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal e dar um like. Deixem seus comentários para me contar o que pensaram do vídeo. Eu adoraria ler. Obrigado por assistir. Até a próxima!